Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 34. O trebuchet era uma máquina de arremesso construída para atacar as muralhas de um castelo durante um cerco. Uma grande pedra podia ser arremessada contra uma muralha para derrubá-la. A máquina não era instalada perto da muralha, porque os operadores seriam um alvo fácil para as flechas disparadas do alto das muralhas do castelo. Em vez disso, o trebuchet era posicionado de tal forma que a pedra atingia a muralha na parte descendente da trajetória. Suponha que a pedra fosse lançada com a velocidade v0 igual a 28,0 metros por segundo e um ângulo θ0 igual a 40,0 graus. Qual seria a velocidade da pedra se ela atingisse a muralha? Letra A. No momento em que chegasse à altura máxima da trajetória parabólica. E B. Depois de cair para a metade da altura máxima. Letra C. Qual a diferença percentual entre as respostas dos itens B e A? Como nos problemas anteriores, o movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, e podemos novamente utilizar as equações mostradas. A trajetória da pedra será parabólica, e vamos considerar que a posição inicial da pedra é x0 igual a 0 e y0 igual a 0. Estamos considerando os sentidos vertical para cima e horizontal para a direita como positivos. O vetor velocidade inicial da pedra e suas componentes podem ser desenhados como mostrado. Observe que agora a medida da componente horizontal é igual ao cateto adjacente e a medida da componente vertical o cateto oposto ao ângulo de 40 graus no triângulo formado pelo vetor e por suas componentes. Então podemos escrever este vetor como o vetor V0 vai ser V0 vezes o cosseno de 40 graus na direção I, mais V0 vezes o seno de 40 graus na direção J. Os valores das componentes são, o Vx vai ser o V0 vezes o cosseno de 40 graus, 28,0 vezes 0,7660, que dá 21,45 metros por segundo. O V0y vai ser o V0 vezes o seno de 40 graus, que é 28,0 vezes 0,6427, que dá 18,00 metros por segundo. Quando a pedra atingir a altura máxima, a sua velocidade vertical é nula, e ela terá apenas a velocidade horizontal, que é constante. Então, o módulo da velocidade da pedra nesse instante é igual ao módulo da velocidade horizontal. Escrevendo esta velocidade com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, fica o V vai ser 21,5 metros por segundo. A altura máxima pode ser obtida utilizando a terceira equação do movimento vertical. Então, a velocidade final, no intervalo, quando ela está na altura máxima, é zero. Então, 0 ao quadrado vai ser o V0 ao quadrado, 18,00 ao quadrado, a velocidade vertical, mais 2 vezes a aceleração, menos 9,8, vezes a posição final, y, que é h, menos a posição inicial, que é 0. Então, 0 vai ser igual a 18 ao quadrado, 324, menos 2 vezes menos 9,8, dá menos 19,6, vezes h. Passando esse termo negativo para o outro lado, 19,6H é igual a 324. Então, o H vai ser 324 dividido por 19,6, que dá 16,53 metros. Considere o intervalo em que a pedra está na altura máxima e depois na metade deste valor. As posições verticais iniciais são, o y0 vai ser H, a posição inicial, e o y final vai ser H sobre 2. A velocidade vertical inicial nesse intervalo é V0y igual a 0. Na altura máxima, a velocidade vertical é 0. Substituindo esses valores na terceira equação do movimento vertical, fica
A velocidade Vy ao quadrado, né, a velocidade final no intervalo, vai ser a velocidade inicial, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, menos 9,8, vezes a posição vertical final no intervalo, que é h sobre 2, 16,53 sobre 2, menos a posição inicial, que é h, 16,53. Então, Vy ao quadrado vai ser 2 vezes menos 9,8 dá menos 19,6, vezes, se eu dividir por 2, o 16,53 dá 8,265 menos 16,53. Então, Vy ao quadrado vai ser menos 19,6 vezes, fazendo essa subtração, ainda menos 8,265. Multiplicando esses dois números negativos, o Vy ao quadrado vai ser 161,99. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o Vy vai ser a raiz quadrada de 161,99, que dá 12,72 metros por segundo. O módulo da velocidade da pedra, nesse instante, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, o módulo de V vai ser a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 21,45 ao quadrado mais 12,72 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 460,1 mais 161,8, que dá a raiz quadrada de 621,9. Extraindo essa raiz quadrada, dá 24,93 metros por segundo. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna, o V vai ser 24,9 metros por segundo. A diferença entre esses dois valores é ΔV é igual a 24,93 menos 21,45, que dá 3,48 metros por segundo. Utilizando a regra de 3 simples, 21,45 corresponde a 100%. Então, 3,48 vai corresponder a qual porcentagem? Multiplicando o cruzado, 21,45 vezes x vai ser igual a 348. Então, o x vai ser 348 dividido por 21,45, que dá 16,22%. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna, o x vai ser 16,2%.